Olá, somos o grupo 3. Vamos expor sobre o assunto Visão Estratégica em Serviços, da disciplina de Administração de Serviços. Nosso grupo é composto por Alisson, Ana Maria, Rejane, Everton, Ediane e Lívia. Visão Estratégica em Serviço. O objetivo e o lugar de uma empresa de serviços no mercado começa com a ideia de um empreendedor e a necessidade não atendida. O sistema de prestações de serviço dá suporte, a estratégia operacional capacita a pessoa a abordar a pertinência do sistema de prestação pretendida de serviço para a estratégia operacional pretendida. Inovações em serviços não são patenteadas e, na maioria dos casos, os serviços não necessitam de grandes investimentos de capitais. Assim, as inovações podem ser facilmente copiadas por concorrentes. A demanda de serviços varia em função da hora do dia e do dia da semana, conforme a chegada dos clientes. O pequeno porte de muitas empresas de serviço coloca-se em desvantagem ao negociar com poderosos vendedores ou fornecedores. Produtos inovadores podem substituir serviços. Assim, as empresas de serviços devem observar não apenas outros competidores na área de serviços, mas também antecipar inovações em produtos capazes de tornar os seus serviços obsoletos. Estratégias competitivas em serviço. Michael Porter sustenta de forma convincente que existem três estratégias competitivas genéricas: liderança global em custo, diferenciação e localização. Liderança global em custo. Uma estratégia de liderança global em custo requer instalação com eficiência de escala, rígido controle de custo e das despesas gerais, frequentemente uma tecnologia inovadora. Procurar por clientes de baixo custo. O atendimento de alguns clientes custa menos do que de outros, e eles podem ser conquistados pelos prestadores de serviço. Por exemplo, a United States Automobile Association ocupa uma posição de destaque entre as seguradoras de automóveis porque atende somente militares e seus familiares. Padronização de um serviço personalizado. Geralmente, a preparação da declaração do imposto de renda é considerada um serviço personalizado. Entretanto, tem sucesso com clientes de todo o país que necessitam apenas de formulários simplificados. Redução da interação na prestação dos serviços. A estratégia potencialmente de alto risco de redução do contato pessoal na prestação de serviço pode ser aceita pelos clientes, se for mais conveniente para eles. Por exemplo, o acesso facilitado a caixas eletrônicas tem afastado gradualmente os clientes na interação pessoal com os caixas dos bancos, reduzindo consequentemente o custo para os bancos. Redução de custo de rede, operação de serviço offline, diferenciação. Tornar tangível o intangível, personalização do produto padrão, redução do risco percebido. Valorização do treinamento do pessoal, controle de qualidade. Conquistando os clientes no mercado. Dependendo da competição e das necessidades pessoais, os clientes escolherão prestadores de serviços, utilizando diversos critérios que realmente atendam às suas necessidades. E dentre eles, a gente pode citar a disponibilidade, a conveniência, a confiabilidade,
a personalização, que hoje vem ganhando bastante espaço no mercado, né? E faz com que os clientes se sintam felizes e importantes também, né? Porque a gente vê muito isso em diversos serviços, principalmente em hotéis, que eles fazem esses serviços de personalização. Então, assim, o cliente vê que aquilo foi feito para ele, com todo cuidado, com todo carinho, especialmente para ele. Então, isso é algo importante na hora de fidelizar o cliente. Temos também o preço, a qualidade, a reputação, que é algo também que deve ser bastante analisado no momento da contratação de um serviço, pois através até de uma conversa com alguém que já contratou aquele serviço, isso pode influenciar na tomada de decisão, né? Porque se a empresa presta um serviço ruim, a reputação dela também será ruim e, consequentemente, ela perderá clientes. Então, nós temos também o fator segurança, o fator rapidez, e tudo isso deve ser analisado, pois através desses fatores, né, é que o cliente vai poder escolher entre os competidores e escolher o serviço que ele realmente vai querer contratar. Os ganhadores de serviço são dimensões como preço, a conveniência ou reputação, utilizadas por um cliente para escolher entre seus competidores. E assim como nós temos os ganhadores de serviço, nós também temos os perdedores de serviço, que é a incapacidade de atender à altura ou acima do nível exigido em uma dimensão competitiva. E isso pode gerar a perca de um cliente devido à sua insatisfação. Então, nós podemos perceber que são diversos critérios que devem ser analisados e que, através deles, os clientes podem escolher o serviço que atenda à sua necessidade e expectativa, assim como também, pelo lado das empresas, isso pode gerar o sucesso ou o fracasso da empresa no mercado atual. Em se tratando de gerenciamento de serviços, a tecnologia da informação está ajudando na definição da estratégia competitiva das empresas de sucesso. São muitos os papéis assumidos pela tecnologia da informação a fim de dar apoio à estratégia competitiva de uma empresa de serviços. Esse apoio ele pode ser online ou offline e pode acontecer de maneira interna ou externa. Vejamos alguns exemplos. Sistemas de reservas, clube do usuário frequente e custos de troca são exemplos que podem acontecer online e de maneira externa para a criação de barreiras à entrada. Os sistemas de reserva e o clube de usuários frequentes são comuns nas empresas aéreas. Já os custos de troca é bastante usado pela indústria farmacêutica. Para colaborar na geração de receita, temos como exemplos o gerenciamento de rendimentos, o ponto de venda e os sistemas especializados. Também são de uso online, porém são usados internamente, ou seja, dentro da própria empresa pelos seus colaboradores. Outros exemplos são os ativos de bancos de dados, que são de uso externo, mas funcionam de modo offline. São eles a venda de informações, o desenvolvimento de serviços e o micromarketing. Na melhoria da produtividade, temos como exemplo a situação do estoque e a análise por envelopamento de dados. Estes dois são de uso interno e funcionam de maneira offline. Todos estes exemplos demonstram como utilizar a informação para trabalhar a competitividade na empresa. Eu vou falar sobre a cadeia virtual de valor. Hoje, a competição se dá em dois mundos. Um mundo físico de pessoas e coisas, chamado de mercado, e a outra, um mundo de informações, chamado de espaço de mercado. Para fazer parte de um, não necessariamente precisa se abrir mão do outro. Por exemplo, a Barnes & Noble criou um website e estabeleceu sua presença no espaço virtual, na internet. Ainda assim, ela continua mantendo sua posição competitiva como a principal livraria do mundo. No espaço de mercado, é essencial a extração de um grande número de informações,
dos seus clientes, informações essas que auxiliará ao prestador de serviços reunir informações úteis para agregar valor no atendimento ao cliente e possibilitar a oferta de novos produtos e serviços que melhor se adequem às suas necessidades. Por exemplo, você entra em um site e busca por aparelhos de celular e logo em seguida você vai entrar no Facebook ou no Instagram e provavelmente você vai ver ofertas que vão aparecer exatamente aparelhos de celular. Esses websites eles vão colher o máximo de número de informações e vão utilizar essas informações para oferecer o que o cliente está buscando. Já a tradicional cadeia de valor físico, ela segue uma sequência de estratégias, começando pela logística, que são as suas matérias-primas, e terminando com a venda aos clientes. No momento, somente os benefícios de se usar informações como uma estratégia competitiva foram abordados. Algumas dessas estratégias, no entanto, levantam questões sobre justiça, invasão de privacidade e anticompetitividade. Além disso, se houver abuso nessas estratégias, o resultado poderá prejudicar os clientes. Assim, para que uma empresa de serviços permaneça competitiva, deve investir de maneira contínua na produtividade e na qualidade e conseguir seu nome no mercado, mas sempre colocando a ética e o respeito ao cliente em primeiro lugar. Este foi o nosso tema do seminário. Espero que tenha contribuído com o seu aprendizado. Até mais!